Bem, então a videira é Jesus Cristo. Ele está expressando o seu relacionamento com o seu discípulo através de uma figura de uma videira. E ele usa essa videira para falar de relacionamento. Vamos entrar aqui, para falar de relacionamento. Ele está usando para falar de relacionamento. Por quê, Marcelo? Na videira nasce 2 tipos de galho. Nasce 2 tipos de galho. Galho que dá fruto, porque os frutos, que é a uva, não dá no tronco da videira. A videira, o tronco, ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo, projetando, e dos lados da videira, você pode estudar aí depois, vai saindo os galhos para um lado e para o outro. E aqueles galhos vão ter 3 metros, 4 metros, é por isso que eles fazem aquelas redes, para os galhos andar por cima, porque não vai segurar, tem que ter uma base, né, para os galhos da videira ficar em cima, para poder sustentar, e ali os galhos, as uvas dão pendurada ali naqueles galhos. Mas se você for estudar, você vai ver que tem galhos que tá cheio de cacho de uva. Tá cheio de cacho de uva. Mas já tem outro que não tem nenhum. Não tem nenhuma uva. E um ponto importante que a gente deve entender aqui, que eu quero que vocês compreendam, é que ele está falando aqui de fruto no singular. Jesus não está falando de frutos no plural. Isso é importante para a gente entender de que tipo de fruto Jesus está falando. Marcelo, por que ele fala fruto no singular? Um fruto, e não é frutos, que são muitos frutos. Por que ele fala só um fruto? Isso é uma revelação que está aqui dentro. Nós vamos aprender. Tá bom? Nós vamos aprender isso aqui. Jesus não está falando de frutos, porque ele não está falando de obras. Ele não está falando de obra que a gente faz para ele, como, por exemplo, ganhar almas. Tem muitas pessoas que entendem que ganhar almas faz parte do fruto. Faz parte do fruto na sua vida. O resultado de você ter fruto é gerar frutos. Presta atenção que eu vou falar de novo. O resultado de você produzir fruto no singular vai resultar em você produzir frutos no plural. Aí você vai entender as 2 coisas. Fruto aqui é fruto do Espírito. Quando nós temos fruto do Espírito, a consequência é gerar frutos, ou seja, obras, começando pela nossa própria vida. Porque sempre primeiro a gente tem que olhar para nós. Você não deve estar preocupado, principalmente quem chegou agora em Cristo Jesus, em ganhar almas. Isso vem da parte de Deus, por ação do Espírito Santo. Sim, a pessoa fica desejosa de ganhar alma, ler a Bíblia, ir para o campo, fazer missão, aquele alvoroço todo. Mas isso aí tem que vir depois. Porque primeiro, nós discípulos temos que ser trabalhados. Trabalhado, e nós vamos ver esses detalhes. Irmãos, aqui tem tanta coisa profunda. Amém? E para não ficar na minha palavra, pois eu estou falando aqui para vocês do que está escrito. Vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 3, o versículo 8. Primeiro, somente, Mateus capítulo 3. O versículo 8 está escrito assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Segura aí. Produzir o quê? Fruto ou produzir frutos digno de arrependimento? João Batista está dizendo, vocês têm que produzir frutos no plural. São frutos, vários frutos. Digno de arrependimento. Mas para a gente produzir esses frutos, que é uma conduta diferente, um caráter diferente, isso vai acontecer primeiro mediante a produção do fruto, que vem através do arrependimento. O avivamento na vida da pessoa acontece quando ele ouve a palavra e se arrepende, não é só um choro de emoção, não é uma tristeza. Todo mundo chora de tristeza. Todo mundo chora por alguma coisa. Mas o choro de arrependimento é algo que é gerado pelo próprio Espírito de Deus e quando gerado, traz mudança interna aqui, começa aqui. Nós passamos a ter a mente de Cristo. Mesmo ainda sendo novo convertido, não conhecendo nada, mas o coração da pessoa já foi tomado por Deus. Por isso a pessoa fica ansiosa para ir para a igreja. A pessoa que gostar de fazer tantas coisas erradas, de repente quer ler Bíblia. De repente quer ir para a igreja. De repente é movido pela pregação.
Porque houve arrependimento, o Espírito Santo está convencendo ali. E os resultados desse convencer, que é algo diário, vai gerar, vai refletir nas obras de cada um de nós. No falar, no vestir, na conduta, no seu relacionamento no cotidiano dentro de casa, no seu trabalho. Quem somos nós no cotidiano? O que nós buscamos no nosso cotidiano, vai refletir tudo isso na nossa vida, quando há essa mudança. Então, através do arrependimento, nós vamos gerar o quê? Frutos, obras. Esses frutos aqui estão se referindo a boas obras, porque Jesus não nos salvou e não trouxe regeneração para a gente continuar nas más obras. Você vai ver sempre essa expressão na Bíblia: más obras, boas obras, bem e mal. Sempre você vai ver isso. Mas por quê? Porque essa é a ciência que o homem adquiriu no Jardim do Éden. De que era a árvore no Jardim do Éden? A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Por isso que você vai ver sempre dentro da Bíblia falando do bem e do mal. A pessoa que faz o bem faz a vontade de Deus. A pessoa que faz o mal faz a vontade da carne, vive no pecado, fazendo a vontade de Satanás. Então Jesus nos salvou, que estamos em Cristo, se somos nova criatura, nós vamos sempre tender para fazer das coisas boas. Por quê, Marcelo? Porque agora já não somos velhas criaturas. Nascemos novamente. E a nossa vida agora é uma vida diferente, conduzida por Jesus Cristo. Amém? Olha só, quando não há fruto, não há frutos bons. Quando não há fruto, que são os frutos do Espírito, o resultado disso é produzir frutos maus, ou seja, obras malignas, atitudes malignas. Vamos ler aqui, capítulo 7, o versículo 15 diante de Mateus, que está escrito assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Verso 16: Pelos seus frutos, não é fruto, pelos seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiro? Obviamente que não. Uva vai produzir uva, não espinho. E figo ou brolhos? Não, figo vai produzir o que é natural dele, figo. Então não pode a mesma coisa nós sendo galho e estamos cestados em Cristo, e Cristo produz o fruto do amor, da bondade, da fidelidade, da temperança, do domínio próprio, do perdão, da humildade, e nós gerar outra coisa diferente. Aí é onde você vai entender o porquê que ele usa a parábola da videira. Porque está conectado